ESG pra Valer, com Aline Cardoso. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Estamos aqui nessa manhã de sábado, no ESG pra Valer. Sábado em clima de Olimpíadas, aliás, Olimpíadas com uma grande preocupação com o tema de sustentabilidade. Vamos acompanhar aí ao longo dos próximos dias, Paris dando um show. E hoje nós também vamos ter um show aqui com a nossa entrevistada, a Mahayan. Mahayan, que é embaixadora da juventude na ONU Brasil, num órgão específico da ONU que cuida de temas de juventude. Mahayan, bom dia e bem-vinda ao ESG para Valer. Bom dia. Muito obrigada, Aline. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada. A Mahayan, que é uma jovem negra maravilhosa, protagonista aí de muitos temas importantes, representando os jovens, as mulheres, os negros e o Brasil. Mahayan, vamos começar aqui esquentando, falando de justiça climática, explicar para os nossos ouvintes o que quer dizer esse termo e o que esse termo de justiça climática tem a ver com ESG. Perfeito. Essa é uma das minhas grandes pautas de trabalho hoje. E eu sempre digo que justiça climática marca que a crise climática, né, ou seja, todo cenário que é provocado pelo aquecimento global, ele não é só uma questão ambiental, não é só uma questão de meio ambiente, mas também é uma questão que vai ser social, ética e política também. A justiça climática, ela é o termo, é o conceito que vai trazer que as pessoas também são afetadas pela crise climática e que as consequências dessa crise elas são desproporcionais, ou seja, algumas pessoas vão ser afetadas e já estão sendo mais intensamente e primeiro, né? Então a gente tem outros termos que se relacionam com justiça climática, que é racismo ambiental, que é apartheid climático, para dizer que todo esse cenário, né, de enchente, de deslizamento de terra, de ilha de calor, afeta mais algumas pessoas do que outras. E aí são pessoas que historicamente já experimentam essa desigualdade social em todos os aspectos da vida. Então, pessoas negras, mulheres, comunidades, favelas, territórios indígenas e todas essas pessoas. Então, elas vão experimentar a crise climática de forma muito mais intensa. E justiça climática é pensar em como a gente pode inverter o cenário, né? Pensar em estratégias de adaptação, de mitigação, pensar de que forma a gente pode equilibrar essa balança e fazer com que cada vez menos pessoas tenham que passar por esse cenário dessa forma. E, Mahayan, é interessante, né? Porque a gente vive num país que tem muita desigualdade, então a gente percebe que as pessoas mais vulneráveis realmente sofrem mais. E como é que o nosso ouvinte, que é empreendedor, né, que tem ali um negócio, mesmo que seja de pequeno e médio porte, adotando as práticas de ESG, as práticas ambientais, sociais e de governança, como é que ele pode contribuir com a solução para esse problema? E especialmente pensando que a gente tem muitos jovens periféricos, jovens de favela, que têm potencial, que podem, eventualmente, como empreendedores ou como trabalhadores, serem absorvidos, né, por esses atores econômicos da nossa sociedade. Perfeito. Eu sempre digo que a agenda de justiça climática ela também é uma agenda de desenvolvimento. E desenvolvimento para todo mundo, né? Desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. E ela pode ser, ela deve ser para todo mundo, né? Hoje o ESG ele é essencial para orientar essas práticas que sejam muito mais sustentáveis, para pensar numa cooperação global, para mitigar as mudanças climáticas que a gente enfrenta hoje na nossa sociedade. E não é só a sociedade civil que tem que agir, não é só, né, o primeiro setor, o setor público, mas também o setor privado. E a gente precisa de todas essas pessoas olhando para esse lugar, né? Eu trabalho muito com a pauta de favelas e de comunidades, sempre ressalto que a gente tem uma potência gigantesca e que as empresas que contratam, inclusive, eles têm que ter esse olhar. O olhar de contratação na hora de pensar no jovem preto de favela ocupando a sua empresa e da potência que ele traz e da inovação que ele traz e que ele pode trazer, assim como as pessoas negras, né? É muito importante que a gente pense nessa participação como um grande ganho, mas não como esse ato de realmente baixar a régua, né? Acho que quando a gente pensa em justiça climática, a gente tem que sempre pensar que o nosso sistema está desigual há muito tempo.
e a gente pode fazer muita coisa para mudar esse cenário. Não, e o bacana é pensar que para esses empreendedores que podem vir a trabalhar com um empreendedor periférico ou com um jovem, uma mulher preta, né, pessoas que têm muito talento, muita capacitação e que é a realidade do nosso Brasil, né? Aliás, por falar em realidade do nosso Brasil, a Mahayan e eu, pessoal, a gente já se encontrou em 2 COPs, né? Quando tem a Sim. COP, aquele encontro das partes da ONU, com aí centenas de países, tem pessoas lá como protagonistas, né, dessas discussões, além dos governos. E a Mahayan é uma dessas pessoas, representando, novamente, jovens, mulheres. E eu queria dizer, agora, para a gente terminar, Mahayan, que no ano que vem o Brasil vai sediar uma COP, né, a COP da Amazônia, como se fala, e queria que você terminasse dizendo a sua opinião sobre trazer uma COP para o Brasil, sobre o protagonismo do Brasil na cena internacional, um Brasil que tem tanta natureza, tanta exuberância. Qual a sua visão sobre o protagonismo do Brasil no cenário internacional? Perfeito. Esse é um momento muito grande de retomada, né, da responsabilidade ambiental que a gente sempre teve. E é um momento muito grande de projeção para o Brasil, e aí quando eu falo Brasil, né, em todos os seus aspectos, em todos os seus setores, por sediar uma COP, né? Eu sempre digo que a gente tem sempre que manter em mente que na COP são decididas ali muitas políticas, o futuro do nosso mundo e o nosso futuro ambiental de muitas formas, mas, de fato, a COP ela é uma grande vitrine para o Brasil e a gente tem que tomar esse cuidado para que as pessoas estejam no centro, para que a igualdade, para que os direitos humanos também estejam no centro, né? E as empresas, elas têm um papel muito fundamental nesse lugar, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em responsabilidade social e corporativa, sobre regulamentação também e políticas climáticas. Então, a gente sabe que na COP são, né, decididas muitas questões importantes, principalmente para uma empresa que trabalha com segmento internacional. A gente tem políticas climáticas e regulamentações que mudam toda hora, né? E a COP é o papel central de discussão. Perfeito. E que vai editar muitos desses lugares ali. Então, as empresas também podem se manter atualizadas por todos esses lugares regulatórios, todas essas marcas que vão ser discutidas ali. É uma oportunidade para as pessoas de colocarem suas demandas, de colocarem suas questões, né? Sejam como partes observadoras dessa COP, né? Dessa grande conferência internacional, influenciando parte das discussões, que é um lugar também extremamente importante e um lugar central para os governos trazerem e negociarem e tentarem garantir cada vez um futuro mais sustentável e igualitário. Mas, de fato, todos os olhos vão ser centrados e realmente voltados para o Brasil. E a gente tem que aproveitar muito esse momento e aproveitar para fazer bonito, com muita responsabilidade, com muito comprometimento. O Brasil como protagonista, mas também, além de uma COP, né, de um momento de discussão, no dia a dia, as questões ambientais e sociais já estão afetando toda a população. Tivemos aí recentemente problemas Rio Grande do Sul, Pantanal. Portanto, a preocupação com as questões sociais e ambientais, elas são todos os dias, né? E aqui no ESG para Valer, da Rádio Bandeirantes, a gente vem conversando com os ouvintes sobre isso, sempre trazendo convidados, especialistas, pessoas que têm protagonismo no tema, e hoje recebemos aqui a Mahayan, embaixadora da juventude, de um dos escritórios da ONU, também diretora do Perifa Sustentável, que com a sua juventude trouxe as suas opiniões sobre o tema. Mahayan, muito obrigada por essa entrevista concedida aqui à Rádio Bandeirantes, ao ESG para Valer, e que você continue desenvolvendo esse trabalho maravilhoso. Aline, muito obrigada. Muito obrigada. ESG para Valer, na Rádio Bandeirantes, sempre às segundas, quartas e sextas, com pílulas, e aos sábados com os nossos entrevistados aqui no Jornal Gente. Seguimos agora acompanhando os Jogos Olímpicos de Paris e um ótimo final de semana a todos, até sábado que vem.